Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Antônio José e estaremos aqui para uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E o tema da lição é a lição número 13, Ética Cristã e Redes Sociais. Se você está aqui pela primeira vez, eu lhe convido a curtir, a participar, a compartilhar e também a se inscrever no nosso canal. Tenho certeza absoluta que muita palavra de esclarecimento, de informação e de bênção vai vir para a sua vida. Também somos aqui da Assembleia de Deus de Santarém do Pará, pastoreada pelo pastor Washington Gomes. E vamos ao tema da nossa lição. O tema da nossa lição é Ética Cristã e Redes Sociais. E o texto áureo diz da seguinte forma: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dela. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. E também precisamos falar da verdade prática. A verdade prática desta lição diz: as redes sociais são um fenômeno que integra a sociedade, porém, os relacionamentos virtuais não podem substituir a relação interpessoal, principalmente a comunhão cristã. Queridos, para você ter um entendimento melhor e importante acerca desse assunto, você precisa observar qual é o objetivo geral deste estudo, desta lição. E o objetivo geral diz: conscientizar de que as redes sociais são um fenômeno social, porém os relacionamentos virtuais não podem substituir a relação interpessoal. Este objetivo geral, ele é dividido em três partes, ou seja, o professor, ele precisa trazer a informação, o conhecimento, o conteúdo, o que ele puder fazer, dividido em três partes. O teu aluno precisa tomar conhecimento que apresentar as redes sociais como um fenômeno social. 2. Mostrar os perigos das relações descartáveis e as novas tecnologias. 3. Discutir o uso das redes sociais para o serviço do reino de Deus. Para você ter também uma compreensão, um entendimento melhor, você precisa estudar, se aplicar a lição, gastar o seu tempo. De alguma forma, você precisa tirar tempo para poder ser uma bênção na vida dos seus alunos. E para você entender a lição melhor, eu preciso fazer uma abordagem acerca do que diz a introdução. A introdução, ela mostra uma palavra muito interessante, que com o avanço tecnológico surgiu a internet e a rede mundial de computadores, e os nomes das redes sociais se tornaram tão conhecidos que muitas marcas surgiram, entre elas Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Pinterest, YouTube. E também vale ressaltar também que marcas surgiram com esse avanço tecnológico, como Google, Yahoo, UOL e tantas outras coisas e nomes e marcas que se tornaram. Somente o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, ele é proprietário de uma grande fortuna. Milhões e milhões de dólares deu a ele, na verdade, muita possibilidade. Ele teve a visão
ele foi um visionário e que ele enxergou e percebeu que a comunidade mundial precisava se relacionar, precisava se comunicar. E uma das formas que ele entendeu foi que precisava aproximar as pessoas, fazer com que todos se achassem ou até mesmo se comunicassem como se fôssemos como se nosso mundo fosse uma pequena aldeia global. E isso aconteceu. Tanto é que com a rede social, no tópico 1, fala sobre rede social. E veio com uma ideia, a rede social, justamente de aproximar as pessoas. Para você ter uma ideia, foi a rede social que fez a gente rever pessoas que nunca mais pensávamos que iríamos rever. Pessoas da nossa infância, pessoas da faculdade, pessoas do ensino médio, do ensino fundamental, adolescentes que cresceram conosco, jovens que viveram muita coisa a nossa vida, no dia a dia. E aí foi com a rede social que pensávamos até que nunca mais iríamos rever pessoas, e a rede social nos proporcionou essa possibilidade. E também é importante também falar que, de alguma forma, a rede social ela é uma bênção, porque ela também aproxima pessoas e faz com que muita gente que está longe ou distante se torne tão perto da gente. Queridos, isso é um fato, isso é inegável. Mas também percebe-se também que a rede social ela pode ser comparada a uma faca de dois gumes. Uma faca ela pode ser uma bênção na mão, por exemplo, de uma pessoa, de uma dona de casa que corta a sua carne, que corta a cebola, corta tomate, mas também uma faca na mão de um assaltante, de um criminoso, de um homicida, pode fazer muitos estragos e pode tirar muita vida. Por isso, o que é importante? O importante é como se usar a rede social. E para se usar a rede social, é preciso usar com responsabilidade. Por que é com responsabilidade? Como é dito na lição. A lição fala e chama a atenção de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, esse texto fala que nós temos que ter compromisso e responsabilidade. Agora, o que vale ressaltar também é que no número 2 do subtópico fala da seguinte forma: uma oportunidade para o evangelho. Se você perceber, faça uma reflexão junto comigo. Você acha que Jesus, se vivesse nessa época, nessa vida, ele ia usar as redes sociais? É claro que ele ia usar as redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais, ela é uma base, ela pode se tornar uma base, uma plataforma ou um púlpito para a pregação do evangelho. Tanto é, queridos, que Jesus ele usava e se aproveitava até mesmo da direção do vento para falar com 5 mil pessoas ou até mais. Também Jesus utilizava também os meios de transportes, os barcos. Chegou até o ponto, para cumprir-se a profecia, de montar também em jumento. E se percebe uma coisa: nós precisamos ser realistas ao nosso tempo. O nosso tempo mudou, o nosso tempo é outro. E precisamos sim usar as redes sociais para que elas se tornem uma bênção em nossa vida e até mesmo na vida de todos aqueles que estão perto ou longe de nós. O que também posso salientar também é que no número 3, que é o subtópico 3, fala sobre o uso da rede social. O uso da rede social, o cristão não pode ser um 007 na rede social. Ele não pode ser um James Bond na rede social. O cristão, ele precisa ser uma pessoa que mostre a sua cara, que mostre a sua face, que mostre, na verdade, toda a sua estrutura de caráter e de personalidade.
E o que se percebe é que Provérbios capítulo 9, versículo 9, diz: instrui o sábio e ele se tornará mais sábio ainda, e o justo crescerá em conhecimento. Ou seja, queridos, o que é importante e o interessante é como usar a rede social, mas usar com sabedoria. Usar a rede social de uma forma ampla para que venhamos estar postando, colocando fotos, colocando vídeos ou fazendo qualquer outra coisa, mas a gente não pode perder o equilíbrio da lógica, da ética cristã. Isso é importante. Tanto é que um cristão inteligente, sábio, não entra em discussão, em conversações tolas. Ele é prudente. Ele não só é prudente nas palavras, mas também tem todo o cuidado necessário para não entrar em discussões que não tem nada a ver com a sua fé e com a sua vida. Isso é importante pensar, refletir e seguir adiante, que cristão sábio não entra em questões tolas, em discussões que não vão levar a lugar nenhum, pelo contrário, ele é um exemplo. E vamos para o tópico 2. Perigo da relação descartável e as novas tecnologias. Este tópico ele tem 4 subtópicos. O primeiro deles é a distorção da felicidade. Para você ter uma noção e um entendimento melhor, eu preciso ler o que diz o profeta Isaías, capítulo de número 5, versículo de número 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. As redes sociais, elas mostram as relações ou os relacionamentos. Às vezes a pessoa tem 5.000 amigos no Facebook, mas não tenha nenhum ombro para chorar. Não encontre nenhum abraço amigo. Não encontre nenhuma pessoa que seja realmente capaz de lhe entender, de lhe ouvir, de lhe amar, de lhe compreender e de ajudar. Essa questão ela é muito evidente nas redes sociais. Por que isso? Porque é uma relação de amizade, o nome já diz logo virtual, não é completamente e voltado para a solidez, para aquilo que é completo, para a completude, para o dia a dia, para a vida diária. E se percebe algo importante, interessante, é que muitos fingem uma felicidade que não existe, onde a aparência é muito mais evidenciada. Para você ter uma ideia, observe as selfies, observe muitas das vezes os posts que muitas pessoas estão em um lugar, um restaurante bonito, em uma cidade, em um lugar, e demonstra ali tamanha alegria, tamanha felicidade. Muitas das vezes aquilo é real, aquilo realmente é sincero, mas muitas das vezes aquilo ali esconde um coração deprimido, triste e amargurado. No tópico 2, no subtópico 2, melhor falando, isolamento e a solidão. A internet, ela traz algo assim paradoxal. Por exemplo, porque as redes sociais, ela faz isso. Ela aproxima as pessoas de longe e afasta as pessoas de perto. Muitas das vezes se dedica tanto tempo para
ouvir, conversar, bater papo, teclar com alguém que está tão longe, tão distante, e a pessoa mesmo não tem a mesma alegria, a mesma satisfação em conversar com seus amigos, em conversar com sua família, em conversar com seus pais, com seus irmãos, e troca tudo isso por uma leitura virtual, por um bate-papo virtual, por uma amizade virtual, e que muitas das vezes pode até levar a dar grandes prejuízos. No subtópico 3, ações sociais e efêmeras. E as redes sociais, ela tem uma capacidade tão grande que o usuário ali, ele com um clique, ele é possível bloquear, deletar ou excluir pessoas. Mas também com um clique, ele tem a capacidade também de aceitar, de comentar, de curtir e de fazer outras atividades. E por outro lado também se percebe que essa liberdade, as pessoas estão, quanto mais amigos têm, muito mais existe a possibilidade de curtidas. E isso é algo que precisa ser administrado, porque no meio de tudo isso existem os fakes, existem pessoas que estão ali nas redes sociais usando o nome de alguém, a imagem de alguém, mas somente para denegrir, arranhar a moral, a imagem de alguém, de alguma pessoa. É importante tomar esse cuidado. E no tópico, ou no subtópico 4, do tópico 2, perigo da relação descartável e as novas tecnologias, nesse subtópico 4, fala de algo importante, a falsa sensação de privacidade. Para você ter uma noção, na rede social eu já vi pessoas sendo elogiadas, ficarem emocionadas, receberem declarações, receberem qualquer tipo, aliás, de manifestação que deu a ela, de uma certa forma, uma alegria, uma felicidade, um entusiasmo. Mas também, nas redes sociais, eu já vi pessoas serem constrangidas, serem humilhadas. Eu já vi pessoas, na verdade, receberem por intermédio de uma postagem, receberem por intermédio de uma mensagem, receberem constrangimentos, humilhações. Pessoas que sofreram e que estão sofrendo e que passam por dificuldades até hoje, porque simplesmente foram ultrajadas, foram manipuladas pela internet, foram golpeadas, pessoas que foram vítimas de pessoas que usam a rede social não para bênção, e sim para maldição. E vamos para o tópico 3, que diz a rede social a serviço do reino de Deus. Esse tópico, ele é subdividido em 2 tópicos. O número 1 fala sobre o bom testemunho nas redes sociais. E Mateus capítulo 5, versículo de número 13 e 14 diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Há quem diga que realmente é pelas redes sociais que se conhece alguém. É pelas redes sociais que se percebe o caráter, a conduta e a personalidade. Muitas empresas até estão olhando o perfil do candidato da vaga para poder fazer uma avaliação melhor como é esta pessoa na vida social, como é essa pessoa nas redes sociais. Por que isso? É porque muitas das vezes se percebe o indivíduo, tanto qualidades quanto defeitos, se percebe tanto virtudes, se percebe, ou também pessoas que estão desprovidas ou despidas disso, se percebe pelas redes sociais. E como se vê isso? Se vê pela manifestação das palavras, das postagens,
do que se escreve. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo, somos o sal da terra, nós somos o diferencial nesta vida. E se eu, como cristão, não enxergar isso, não discernir isso, que eu tenho realmente responsabilidade, compromisso nesse fator, nessa questão, eu estou desprovido da consciência do Evangelho. E é importante também salientar que isso é uma questão de maturidade. Isso é uma questão também de você viver uma vida com Cristo Jesus, uma vida nova a cada dia. E o tópico 2, ele fala da seguinte forma: o uso correto da evangelização digital. Nesse uso correto da evangelização digital, o que nós podemos aprender acerca disso? Primeiro, nós temos que ser prudentes com o tempo, ser sábios e inteligentes com o tempo. Se você vai fazer uma postagem, se você vai colocar alguma coisa nas redes sociais, se você vai escrever, você precisa, acima de tudo, fazer uma reflexão. Você é um embaixador de Cristo aqui na terra. Você é um representante de Deus aqui na terra. Você é a luz de Deus no meio das trevas. Você é o sal de Deus em um mundo que está em putrefação. Ou você apresenta o diferencial, ou então, meu amigo, você vai ser mais um nesta vida, que não dá o bom testemunho cristão. E, segundo ponto, é importante você conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus. E além de você conhecer a Deus, você precisa conhecer o Deus da Bíblia. Conhecer o Deus que as Escrituras falam. Porque além de você conhecer a Deus, você precisa conhecer também as Escrituras. Mas também você precisa o quê? Conhecer o Deus das Escrituras. Uma é pela palavra, lendo, estudando de forma sistemática e precisa, e também você precisa manter uma comunhão com Deus, e isso se consegue em oração. Isso sim faz a diferença. Isso sim mostra um diferencial na vida das pessoas. Também, quando você for falar uma mensagem, seja objetivo. Seja objetivo. Sabe por quê? Porque a mensagem que você falar, quer seja por voz, por escrita ou por vídeo, o que é importante é que você precisa falar uma mensagem cristocêntrica. Cristo precisa estar no centro desta mensagem. Um outro fator também importante é que você precisa sempre estar apresentando o dinamismo da vida, o dinamismo da ética, o dinamismo do comportamento cristão, sempre enfatizando e falando para as pessoas que a vida cristã é a melhor vida que existe. E vamos para a conclusão. E nesta conclusão, o que pode ser falado acerca de tudo aquilo que esta lição aborda, de tudo aquilo que a ética cristã fala? Para resumir, eu falaria para você: seja você mesmo nas redes sociais. Segundo, procure colocar a palavra de Deus de forma enfática e precisa na sua vida. Terceiro, o que você precisa manifestar é a vida nova em Cristo Jesus na sua vida. Quarto, o que você pode entender acerca disso é que, de um lado, ela pode te abençoar e, por outro lado, ela pode trazer uma maldição na sua vida. As redes sociais podem sim ser usada como uma bênção na sua vida. Faça delas um púlpito para você. Faça delas, na verdade, uma congregação para você. Faça delas uma extensão do Evangelho na sua vida. Faça delas uma base, uma plataforma para você
pescar pescadores, para você pescar almas e homens para Deus. Isso sim é importante. E se você ainda não foi e ainda não está inscrito no nosso canal, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. Nós estamos fazendo isso sem fins lucrativos. Estamos fazendo isso por motivação pessoal e por consciência do Evangelho e do Reino. Nós não ganhamos absolutamente nada fazendo isso. Mas o que eu posso te convidar é que você venha compartilhar todos esses vídeos, todas essas mensagens, que sem dúvida alguma pode abençoar, enriquecer e dar muitos resultados na vida de muita gente. Um grande abraço, nós te amamos.